Vasco foi valente, uma chuva. A torcida do Vasco merece Uma chuva horrível, né? Linda, eu não gosto de falar mal da natureza. Chuva linda, mas um mar de gente em São Januário. Tava olhando as imagens antes, uma coisa surreal, assim. O Vasco, mais uma vez, a torcida empurrando o Vasco. O Vasco foi valente, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Ô, Pedro, jogou mal o Vasco? Você vai ficar bravo ou não? Não. O Vasco fez tempos completamente distintos, tá, Fernanda? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte. Uma coisa é você avaliar o contexto da temporada do Vasco e outra coisa é a gente avaliar a semifinal da Copa do Brasil. E quando eu digo avaliar a semifinal da Copa do Brasil, não é só o segundo jogo não, é o primeiro jogo também. Então quando a gente vai criticar o que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, jamais é esquecendo tudo o que aconteceu no contexto da temporada do Vasco. Que o Vasco chegou longe na semifinal da Copa do Brasil para o time limitado que tinha, que o Vasco até então estava numa situação tranquila no Campeonato Brasileiro e tudo isso é fruto do trabalho do Rafael Paiva, tudo isso é fruto da reestruturação que a diretoria conseguiu fazer ali, resgatando o espírito um pouco do Vasco nesses atletas e também no treinador. Agora, isso não pode eu deixar também aqui de criticar o que aconteceu nas duas semifinais. No primeiro jogo, o Rafael Paiva escolhe, isso aqui é informação, o João Vitor estava 100%, e o Rafael Paiva escolhe o Léo e o Maicon na zaga. O que acontece? O Vasco abre o placar com 1-0, depois toma 2 gols na falha do Léo Pelé. Ponto, passou. Ontem, sábado, no caso, o Léo Pelé foi o escolhido. E o Léo Pelé passou longe de fazer um jogo ruim, tá? Ele jogou bem, inclusive, marcando o Hulk naquele sistema defensivo. O ponto é, o Vasco no primeiro tempo faz um primeiro tempo exemplar. Tendo senso de urgência, atencioso, brigando por cada bola, sabendo também da força da torcida e usando a força da torcida em São Januário, que fez uma festa espetacular, única. A atmosfera de São Januário não tem nenhuma igual no Brasil. Não tem. E eles conseguiram utilizar esse primeiro tempo para que o Vasco pudesse chegar ao primeiro gol. Um gol de pênalti, com pouca construção, mas pelo menos chegou ao gol do Verratti, 7 gols, artilheiro da Copa do Brasil. Quase fez o segundo no chute do Puma Rodrigues, que o Everson faz uma belíssima defesa ali no fim do primeiro tempo. Quem estava em São Januário, Fernanda, achava o seguinte, cara, tá dando pra jogar, tá dando pra gente poder, quem sabe até fazer o segundo, porque o elenco estava favorável àquilo ali, o clima estava favorável e no segundo tempo o Vasco poderia ter, quem sabe, ter forçado um pouquinho mais. E o que a gente viu não foi isso. Primeiro, é natural um time como o Atlético Mineiro, tendo 0-0 no placar, porque até aquele momento ali era um 0-0, 2-1 lá, 1-0 aqui. Chegar um pouco mais, pressionar um pouco mais o Vasco, ter um pouco mais de jogadores, mais posse de bola, inclusive não tem problema nenhum nisso, porque a estratégia do Vasco era ser realmente um time reativo. O ponto é, gente, as pessoas que estão falando que o Vasco fez um bom segundo tempo, elas assistiram outro jogo. O Vasco não fez um bom segundo tempo. O Vasco não chutou a gol no segundo tempo. O Vasco não jogou absolutamente nada para fazer o segundo gol no segundo tempo. Muito pelo contrário, o Vasco se acomodou com 1-0, quis levar a partida para os pênaltis e as mexidas do Rafael Paiva mostram isso. Quando com 20 minutos o Felipe Coutinho, que correu demais no primeiro tempo, não se aguentava mais em campo e ele não oxigenou o time tirando o Felipe Coutinho. Para piorar, ele coloca o Ryan na esquerda, sendo que esse garoto joga muito melhor na direita e já demonstrou isso algumas vezes, e ele coloca o Rossi na direita. Gente, o Rossi é um jogador que o Vasco fez força para sair na janela de transferências. O Vasco não queria mais o Rossi no elenco. Ele ficou fora de algumas listas de relacionados. E aí no jogo mais importante do ano, você coloca o Rossi na direita, não tem explicação. O Payet foi entrar com 88 minutos do segundo tempo. Um jogador que, com todas as contestações que a gente pode dizer aqui, tecnicamente é acima da média e poderia ter, quem sabe, resolvido em alguma bola. E isso não aconteceu. Então, assim, esquecer o que o Paiva fez pelo Vasco nessa temporada? Jamais. Achar que o Paiva tem que ser demitido? Jamais também. Agora, não olhar os erros dele e esse protecionismo bizarro numa semifinal de Copa do Brasil, que o Vasco colocou 40 mil pessoas em São Januário, 20 dentro e 20 fora. E aí achar que tá tudo bem, que tá tudo normal, tem que ser sempre esse conformismo, sempre esse negócio de que, tá bom, chegamos até aqui, tudo bem, com o segundo tempo que o Vasco não produziu pra fazer gol. Desculpa, eu não gosto disso. Eu jamais vou me satisfazer com isso. Legal, chegamos à semifinal, time limitado, mas o Vasco poderia mais, pelo campo e bola, pelo que apresentou dentro do campo e bola, e pelas escolhas que foram feitas. O Vasco tinha no primeiro tempo o Alex Teixeira, que lá no primeiro jogo entrou 20 minutos, depois ele parou de entrar. Não entrou contra o Juventude praticamente, não entrou contra o São Paulo e não entrou mais. O Vasco fez 2 contratações nessa janela. Jean, Davi e o Maxime. Os jogadores não entraram no jogo. Eles não entraram para ser soluções. Quem entrou foi o Rossi, que era um jogador descartado. E isso aqui também é uma crítica à diretoria. Gastou-se quase 20 milhões nesses 2 jogadores e eles não são utilizáveis?
Não gastou-se dinheiro, por exemplo, na contratação de um zagueiro e o Vasco sofreu com isso. A gente falou aqui, grave erro na janela de transferências, não trazer um zagueiro. Tá aí, dentro de campo isso foi escancarado. Então a culpa não é só do Paiva. A culpa também tem a ver com o grupo de jogadores que foi ao seu limite, mas também que alguns jogadores deixaram de desempenhar o que a gente esperava. E a culpa também é da diretoria, que fez uma janela que claramente não atacou as urgências que o Vasco tinha e o Vasco sofreu, não conseguindo chegar na final da Copa do Brasil. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo? Pra mim não serve. Uma coisa é olhar o contexto da temporada, outra coisa é olhar essa semifinal. O Vasco poderia ter passado a final, e o Vasco não passou porque se sentou no resultado que tinha de um 0-0, um comodismo para levar para pênalti de São Januário. Não deveria ser assim, até porque o Atlético Mineiro não joga nada desse futebol todo. Tinha um jogador que foi decisivo, que é o Hulk, que provavelmente é o melhor jogador do Brasil, e não conseguiu nada além disso. Ah, isso é mérito do Vasco? Não, o Vasco simplesmente parou de jogar no segundo tempo. Então é por isso que eu falei, esse time não vence há 8 jogos, e esse time tem uma decisão importantíssima na quinta-feira contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Abre o olho, porque esse negócio de 10ª colocação no Campeonato Brasileiro é ilusório. O Vasco está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Abre o olho. 8 jogos sem vencer. Time grande tem que ser cobrado. Esse negócio de não tem que ser cobrado, isso é conformismo de time pequeno. E o Vasco não é time pequeno. Muito bem, Moreno tá ignorante, olha aqui, ó. Vou colocar uma imagem aqui na tela. Eu acho muito bonito o que o Pedrosa falou em relação a isso. A gente acaba falando aqui, poxa, que bacana o Vasco chegou à semifinal. Mas esse olhar do vascaíno de falar, que bacana não, eu queria ir pra final, eu sou o Vasco da Gama. Isso é muito legal, esse olhar do Pedrosa. Vamos colocar na tela aqui uma imagem que me tocou muito. Foi o final do jogo, o Verratti. O Verratti não conseguia parar de chorar. E assim, tem algumas pessoas do futebol, e às vezes assim, uns que tem que ser muito macho toda hora, né? Ah, olha o cara chorando. Meu Deus, Vene Casagrande, olha aí, que coisa. O cara, ele não conseguia nem falar. Ele só chorava, só chorava. E esse é um cara que representa o Vasco o tempo inteiro. Ele representou o Vasco a temporada inteira, não só fazendo gol, mas quando o Vasco estava apertado, era ele que botava a cara, ele se demonstrou um grande líder. E mais uma vez, ele representou a torcida do Vasco naquilo de, puxa, dava pra eu ir pra final, Vini, dava pra eu tentar um caneco esse ano. Fernandinha Maia, eu até fiz um post sobre isso aí, logo após o jogo do Vasco. Quando eu vi as imagens do Verratti, eu vi muita gente debochando do Verratti, chorando. Só que, na boa, eu como torcedor e até mesmo como jornalista, eu prefiro 1000 vezes um jogador chorar após a partida, sentir o golpe, sentir a dor da derrota, a ver um jogador saindo, sorrindo, depois de uma eliminação, depois de uma derrota. Então, parabéns ao Verratti, primeiro por não esconder os seus sentimentos ali na frente de todo mundo, por não ter vergonha disso, porque basicamente muita gente tem vergonha de chorar em público, enfim. Não, botou para fora o sentimento dele, o sentimento de dor, tá certo. Prefiro 1000 vezes o jogador que sente a dor da derrota. Outro dia, por exemplo, o Cristiano Ronaldo chorou lá após perder um título na Arábia. O cara com 38, 39 anos chorando, sentindo dor e muita gente debochando. Eu prefiro esse tipo de atleta. Então, parabéns ao Verratti. E outra, a gente sabe também que o Verratti sabia disso, que era a única chance do Vasco chegar a uma final, até mesmo conquistar um título, era a chance de ele dar uma alegria ao torcedor vascaíno. Então, parabéns ao Verratti pela postura dele. Eu acho que tá certo, tem que chorar mesmo. Acho que isso não é motivo para deboche. Claro, brincadeiras à parte, tem um torcedor rival que brinca, que zoa. Agora, Verratti, se você não quiser chorar, vem! Meu Deus, nem agora! Sente ali do lado do nosso amigo, Pedrosa. Eu tenho uma pergunta pra você, depois desse belo discurso, parabéns, meu amigo. Vem cá, você caiu no final de semana? Se eu cair? É. Não, por quê? Por que você tá com um galo na cabeça? Ai, Pedro. É isso aí, valeu, Vasco. Isso aí. Calma, Moreno, calma! Ô, Pedrosa, esse é o Verratti, sincero, dentro de campo, fora de campo. A gente fala tanto desse jogador aqui, ele já tá na sua galeria de ídolos pra você? Não? Pra ser ídolo do Vasco, Fernanda, precisa-se um pouquinho mais. Só que eu valorizo muito os caras que se dedicam, que têm uma identificação, como, por exemplo, tem muita gente que não trata o Nenê como ídolo. Eu já acho que o Nenê é ídolo. Porque o Vasco foi o Nenê foi o respiro do Vasco. Verdade. Na pior fase da história do Vasco. Então ele tentou muitas vezes e conseguiu muitas vezes recuperar e resgatar a confiança da história do Vasco. O Verratti estava no caminho para isso. Ele fez 7 gols na Copa do Brasil, isso é um número absurdo. Inclusive ele deve terminar como o artilheiro da Copa do Brasil, caso ninguém faça chover na final. Então assim, eu tenho que parabenizar o Verratti, o Léo Jardim, que foi um cara extremamente espetacular para o Vasco chegar até essa semifinal.
Para o Lucas Piton também, que foi decisivo dentro dessa Copa do Brasil, apesar de ter caído no rendimento. Enfim, o grupo de jogadores realmente tentou. Mas eu abro o olho pro futebol que o Vasco vem praticando já há algum tempo. E o Vasco não vinha praticando um futebol decentemente para poder passar das semifinais do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E é isso que entristece. E tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. O ponto é, eu só quero tranquilidade agora nesse final do ano, Fernanda. As críticas, elas têm que ser feitas. As pessoas precisam parar de ser conformistas. Bota